noite, meus queridos irmãos. Nós estamos aqui no Seara do Mestre para mais uma noite de palestras, que possamos estar com o nosso coração aberto para mais esse aprendizado. O nosso tema de hoje é a palestra a parábola do semeador, né? Onde Jesus nos conta uma história que traz um ensinamento muito profundo. Então essa parábola a gente vai encontrar em Mateus capítulo 13, também iremos encontrar em Marcos capítulo 4 e também em Lucas capítulo 8, tá bom? E ela diz mais ou menos assim: o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. E veio as aves do céu e as comeram-na. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque a terra não era profunda, e vindo o sol, queimou-as. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em terra boa e dava fruto, havendo grãos que rendiam 100, outros 60 e outros 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Então, esse é o ensinamento do Mestre Jesus. E nós sempre, a primeira impressão que nós temos dessa parábola é que essa terra se compara aos nossos corações, né? Que nós, em alguns momentos, estamos com o coração meio endurecido, em outros momentos nós estamos com o coração meio espinhudo, né? E em outras vezes, em outro momento, o nosso coração pode estar bom, né? E aí render o que é preciso ser, o que é preciso render, né? Então vejamos, Jesus coloca um homem a semear, né? E parece que esse homem ele é assim um pouco displicente, assim dizendo, né? Porque ele pega um pouco de sementes e sai para semear e deixa as suas sementes cair, né? Parece que ele não tem o devido cuidado, né? Vai deixando, quando ele chega lá na terra boa, ou seja, ele já perdeu parte das sementes. E eu acho que não é isso que Jesus está querendo dizer, né? Ele está querendo mostrar para a gente que esse homem, esse semeador, quando ele pega esse trabalho para fazer, ele, na verdade, ele não sabe bem ainda o que ele está fazendo, né? Então, ele vai procurando locais para jogar as suas sementes, né? Como ele ainda não tem o devido conhecimento, é como se ele fosse fazendo experiências, né? Então ele coloca, até chegar à terra boa, ele passa por um estágio. Ele precisa impermear um caminho, percorrer um caminho, né, até chegar à terra boa. E isso vai trazendo aprendizado para ele. Isso vai reforçando o seu conhecimento, né? Nós podemos ver, né, o semeador como Deus, como Jesus, como os nossos espíritos protetores, né, que semeiam, né? Eles vão semeando os corações, né? Eles vão semeando os espíritos. Então, essa semente é o nosso conhecimento, né? E não interessa se o terreno não está bom, né? O importante é colocar a semente, né? E deixar que essa semente promova uma modificação, né? Até que esse ser se transforme em uma terra boa e essa semente produza o que ela tem que produzir, né? Vamos lembrar também, né, assim, que
A terra boa, antes dela se transformar nessa terra boa, nessa terra que favorece o plantio, antes disso ela foi rocha. Né? Ela saiu do centro da terra. Né? Ela foi expelida para fora e demorou milhões de anos para que ela chegasse a ser essa terra boa. Essa rocha ela teve que passar por intempéries, ela passou pelo vento, passou pela chuva, passou pelo sol, né? Rolou montanhas. Né? Então ela foi sofrendo agressões naturais, né? Que a transformaram nessa terra boa. Né? Então veja que tem um longo caminho a ser percorrido. Né? Uma longa distância entre rocha e terra. Um caminho a ser percorrido entre sair com a semente e chegar até o local apropriado para ser depositada. Né? Jesus, quando esteve aqui conosco, nos 3 anos que ele pregou, né, aqui na terra, né, perto do lago, em Cafarnaum, ele encontrou certa vez um rapaz. Né, um rapaz que era romano, né, estava passando por grandes dificuldades e que precisava de auxílio. Né? E Jesus conversou com ele, né, né, logicamente que Jesus já sabia o que ele queria e o que ele esperava, e aí em dado momento Jesus fala assim com ele: não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento poderão encaminhar ao regaço de meu Pai. Veja como é interessante isso. O homem superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento irão encaminhá-lo, né, ao encontro do Pai. Então, quando a gente vê quando eu fiz essa transformação da parábola e vi esse trecho de Jesus que está no livro Há 2000 anos, né, de Emmanuel, ditado por Francisco Cândido Xavier, né, isso me chamou muita atenção, né, porque ele está falando de nós, né? Ele está falando do nosso aprendizado, né? Que demora-se muito tempo para a gente conseguir chegar ao que nós deveremos chegar. Né? Que nós precisamos de um tempo para poder alcançar o nosso objetivo. De forma que as sementes elas são lançadas pelo caminho. Né? E elas podem encontrar um campo bom, podem encontrar um campo ruim, né? Mas de qualquer forma, mesmo que esse campo esteja bem trabalhado, bem preparado, sempre vai vir a erva daninha, né? Que vai gerar um trabalho, que vai fazer com que o semeador desprenda um pouco mais de atenção para essa plantação. Senão ele perde a plantação, o mato vem e cobre. Né? Então são as nossas dificuldades, os nossos problemas, né? Os nossos vícios, né? Que mesmo nós estando com a semente em nosso coração, mesmo sentindo essa vibração, nós somos envolvidos por esse mundo. Né? E quão difícil é esse envolvimento e quão difícil é passar por isso. Né? Nós precisamos lembrar que nós temos uma história, né? E durante os milhares de anos que nós passamos aqui,
nós nem sempre fomos o que nós somos hoje, né? Nós precisamos saber que mais atrás a gente já foi mais pedra, né? Ou a gente já foi mais espinho, né? E isso trouxe consequências, né, para a nossa vivência hoje, né? O mundo que a gente vive, né, a atmosfera que a gente está envolvido, ela está intimamente impregnada com o nosso passado, né? Mesmo a gente não lembrando, mesmo a gente não tendo a recordação, nós precisamos saber que nós temos um passado e que ele nos influencia hoje, né? E agora, nesse exato momento em que nós nos encontramos, né, nesse exato momento que nós vivemos, é o momento da colheita, né? É o momento em que nós temos que colher o que nós plantamos, né? É o momento em que nós precisamos, como diria, acertar as contas, né? Ver o nosso saldo, se foi positivo ou se foi negativo, né? E aí existe uma grande confusão nesse exato momento, né? E algumas pessoas pensando que o maior sofrimento de um ou de outro, né, está intimamente ligado ao que é o espírito, e o que não é verdade, né? Não funciona dessa maneira, né? A gente está vendo aí irmãos passando por enormes dificuldades, passando por enormes sofrimentos, né? E isso não quer dizer que eles são piores, né? E que nós somos melhores. Não funciona assim. Significa dizer que esses irmãos se colocaram em prova para servir de exemplo, para ajudar a humanidade. Nesse momento tão difícil, onde nós estamos passando por uma provação tão grande, aonde a terra, a nossa moradia, onde nós escolhemos viver, ela passa por momentos muito difíceis, né? Aonde a semeadura foi feita e a colheita ela é obrigatória, né? A gente percebe nesse momento que nós estamos vivendo uma situação onde todos os templos religiosos estão fechados. Todos. As casas espíritas, as igrejas, os templos budistas, os islâmicos, os evangélicos. Vocês já imaginaram isso? Está tudo fechado. E a gente que tremia só de pensar em falar no livro Aconteceu na Casa Espírita. Oh, aconteceu. Já pensou se acontece um negócio desse na nossa casa? Pois é, meu amigo. Aconteceu no mundo. Aconteceu no nosso país. Todo o nosso país nesse momento está fechado, né? E nós estamos desprotegidos, né? E nós estamos desamparados. Nesse momento, os nossos amigos que estão no umbral estão semeando, estão se aproveitando daqueles corações que não estão vigilantes, né, que não se prepararam devidamente, né, que não estão prestando atenção na situação, né, eles estão semeando, né, eles estão trabalhando. E os nossos amigos da espiritualidade, eles estão tendo uma tremenda batalha, né, com o umbral para nos proteger, né, para nos amparar desses ataques que nós estamos sendo acometidos, né? Quantos trabalhadores estão displicentes nesse momento, né? Quantos que estão sem o seu porto seguro, estão sem poder ir frequentar a sua casa religiosa, né? Que para muitos de nós é importante esse contato com a casa religiosa, né? Com as igrejas, com os templos, né? Quantos irmãos estão desprotegidos? Então é preciso se pensar nisso, né? Pensar que nós estamos vivendo
de tremenda vivendo um momento de tremenda dificuldade, né? Um momento onde nós estamos colhendo o que nós plantamos no passado, né? Um passado que não é muito bonito, né? Porque se a gente só nesse século, no século XIX, começo do século XX, quanta coisa não aconteceu, né? E tem muito mais coisas, né? A gente pode falar das cruzadas, que foi terrível para a humanidade. A gente pode falar da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, que foi muito triste. A gente pode falar da escravidão aqui nas Américas, que foi algo que, né, deixou marcas na gente, né? Então, tudo isso a gente precisa limpar, a gente precisa reorganizar, a gente precisa desmanchar esses nós mal feitos e, como eu digo, fazer laços, né? E, né, precisamos fazer a nossa parte, né? Colaborar, né? Meter a mão na massa, buscar as orações, né, dentro dos nossos lares, buscar a oração dentro do nosso lar, elevar os nossos pensamentos, né, promover a nossa defesa. Nós precisamos promover a nossa defesa, nos autoajudar, porque a espiritualidade não vai conseguir fazer tudo sozinha. Ela não pode fazer tudo sozinha. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que doar o nosso quinhão em nosso próprio benefício. Porque senão a situação ela vai só se complicando, ela vai só ficando difícil, né? E nós precisamos nos esforçar, precisamos estar atento. Nesse momento, nós estamos vivendo num campo minado. Nesse momento, nós estamos vivendo em um campo minado. E o pior é que as minas fomos nós mesmos que colocamos no caminho. Nós colocamos as minas, né? E agora nós estamos aqui com todo cuidado, prestando atenção aonde pisa, para não pisar numa mina, para não sofrer um ataque, né? Para conseguir passar por esse momento, né? E sair vitorioso, né? Com mais amor, com mais carinho, com mais atenção, com mais entendimento do nosso próximo. Isso que nós precisamos fazer, buscar o entendimento, buscar a confiança, buscar a serenidade, né? Isso que nós precisamos fazer, né? Durante muitos séculos nós fomos semeando nesse terreno, nós que somos seres eternos, né? E que escolhemos esse planeta para a nossa moradia, nós fomos fazendo as coisas, fizemos muitas coisas boas, mas também fizemos muitas coisas ruins, muitas coisas erradas. E nesse momento, né, nós somos convidados a reparar vários desses erros. E nós precisamos reparar, né? E então vai ser perguntado a nós, o que foi feito com o seu talento? Né? O que você fez com o seu talento? Nós vamos ter que dar conta dos nossos talentos, ou seja, da semente que foi dada para nós, né? Que fizemos que nem um semeador, nós fomos, né, plantamos algumas em terreno que não era muito próprio, mas que agora precisa ser jogada num terreno bom, num terreno onde ela possa dar produção, né? Então, que a gente possa nos entender, que a gente possa abrir o nosso coração para o ensinamento, né? Novas sementes serão lançadas, ao mesmo tempo em que nós estamos colhendo, fazendo a colheita, né, do que vem sendo a nossa permanência aqui nesse planeta. Do mesmo jeito, a gente ainda está lançando sementes, né? Nós estamos preparando outros terrenos e lançando a semente. Então, meus irmãos, que nós possamos, né, de verdade, fazer a nossa colheita, aceitar o que nos é proposto pela nossa divindade, né, abrir o nosso coração ao entendimento do próximo e
e colocar a mão na massa, colocar a mão na obra, né? Semear o que tiver que semear, né? Colher o que tiver que colher e aprender com tudo isso, né? Aprender de verdade com o nosso coração aberto, né? Não vamos fazer que nem aquele romano, né? Que era Emmanuel contando a sua própria história, que estava ainda com o coração muito duro, que estava ainda com muito orgulho, né? com muita vaidade, se sentindo superior, e que o próprio mestre disse que demoraria séculos para que ele conseguisse modificar isso. Nós já estamos aqui também há séculos e chegou a nossa hora, né? Nesse exato momento nós estamos sendo convocados a mostrar o que a gente aprendeu, né? A mostrar o que nós conseguimos fazer, né? E que todos nós, unidos num só pensamento, numa só emoção, numa mesma vontade, que todos nós possamos vencer essa batalha, que todos nós consigamos vencer essa luta, que possamos subir aos céus, né? E chegar lá como vitoriosos, como espíritos que se proporam à batalha, que foram ao sacrifício e que saíram vitoriosos, como muitos irmãos nossos estão saindo. Estão sendo recolhidos pela espiritualidade amiga, estão sendo recolhidos, alcançados de braços abertos, porque conseguiram cumprir a sua missão, conseguiram efetivar o seu trabalho. Conseguir efetivar o seu trabalho. Não vamos ficar achando, que nem alguns estão achando, que a Terra passa por uma transformação e que só vai ficar aqui aqueles que são bons. Não. Não pense assim. Não pense assim. Não é porque a dor maior ainda não bateu na nossa porta que nós ainda não há de ser provados. Que não vem a aprovação a nos enfrentar. Né? Não é assim não, tá bom? Vamos nos proteger, vamos orar, vamos fechar o nosso coração com Deus, com Jesus, em prece, em oração, para que a gente possa vencer essa batalha, que a gente possa passar por esse campo minado, que a gente possa sair vitorioso, tá bom? Que Jesus nos abençoe a todos, que essa mensagem possa ser bem acolhida por vocês, que o nosso Mestre nos